Muito bom dia a todos. É sempre um prazer estar convosco, em particular, e com todos aqueles que amam a Palavra de Deus e se interessam pelo seu estudo, pela sua exposição e que tiram um dia bom, que está lá fora, um dia agradável, em que se calhar alguns optam por passear ou por outras atividades e vocês, apesar de ser eu a falar, espero que tenham escolhido a melhor parte, mesmo sendo eu hoje a falar. Não vou falar sobre a guerra, sobre o cumprimento das profecias. Isso, se forem ali os amigos do Facebook do nosso irmão Carlos, se calhar dissertam sobre isso largamente. É só ir buscar as profecias que alguns faziam, as análises proféticas que se fazia há 70 anos, na altura da Guerra Fria, 60, 50, 60, 70 anos, se fazia sobre a Guerra Fria, sobre o petróleo e isso tudo. É só ir reciclar essas análises proféticas e encontrarão certamente muitos temas que, infelizmente, alguns com a Palavra de Deus desonram desonram a Palavra de Deus ao querer enfiar todo tipo de profecias nos acontecimentos atuais. Mas Paulo fala sobre isto. Não sendo este o meu tema hoje, Paulo fala sobre isto. Fala sobre, em 1 Timóteo 6, vou ler só muito rapidamente, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens da perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se despassaram a si mesmos com muitas dores. Esta é uma explicação para aquilo que se passa hoje, não só na guerra da Rússia sobre a Ucrânia, mas no mundo em geral, e também em 2 Timóteo 3,12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Isto retrata bem os tempos atuais. Já no tempo de Paulo era assim e não podemos esperar muito melhor. Nós temos de perceber este primeiro versículo ali, agora finalmente. Todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A vida não vai ser fácil para nós, que se quisermos viver piamente em Cristo Jesus, não vamos ter uma vida fácil, ao contrário do que alguns apregoam, que vai ser só de vitória em vitória. Tudo, o Senhor vai mandar um anjo para nos proteger de todas as dificuldades. Não, Ele promete que a sua graça estará connosco, a sua graça nos basta, mas que nós iremos padecer perseguições. Sei que não é a mensagem mais animadora, mas é a mensagem que nós temos à luz da Palavra de Deus para os dias de hoje. Eu hoje gostava de falar-vos, ainda nesta mesma epístola, segunda epístola a Timóteo. Vou retomar um pouco aquilo que tenho falado em algumas vezes que aqui estive. Recordo-me que a última vez que estive aqui em janeiro do ano passado, não foi a última vez, mas quando estive aqui em janeiro do ano passado, falei-vos sobre um homem de Deus. Provavelmente já não se recordarão, se caso vos perguntar qual foi a mensagem da semana passada, alguns já não se lembram. Portanto, a mensagem que eu dei aqui há um ano e 2 meses, eu falei-vos de Epafrodito, de um homem que pôs o interesse da igreja, o interesse dos irmãos, o interesse da obra, acima dos seus próprios interesses. E anteriormente tínhamos falado de Epáfras, recordo-me que foi no pavilhão aqui próximo. Falei-vos de Epáfras, outro homem de Deus, cooperador de Paulo, e antes, já para aí há 2 anos talvez, falei-vos de Tíquico, outro cooperador. Todas estas pessoas que, se calhar vocês pensam, mas que tema de mensagem tão estranho. Mas já sabem que para temas de mensagens estranhos podem contar comigo. Eu falei-vos das alterações climáticas de uma das últimas vezes que aqui estive convosco, portanto podem contar sempre que o Daniel, quando aqui vem, traz um tema assim um pouco fora da caixa, mas dentro da Palavra de Deus. E hoje quero falar-vos de Onesíforo, outro nome quase impronunciável e que se calhar poderão pensar se não estarei a falar de Onésimo. Não, estou a falar de Onesíforo, um homem que a Palavra de Deus nos fala apenas na segunda epístola a Timóteo. E é um homem que, vamos ler alguns versículos, podem ir ao capítulo 1 da segunda epístola a Timóteo. Um homem que, apesar de muitos de vocês não ser o primeiro nome que venha à mente como um cooperador de Paulo, tenho quase a certeza que naquelas últimas horas de vida do apóstolo Paulo,
quando o machado se levantava para o decapitar, queremos que foi assim que ele terá morrido, às mãos do imperador Nero, provavelmente este homem, os tempos que ele passou com este homem, com este Onesíforo, certamente o animavam. Se tivéssemos de fazer uma lista de 100 pessoas na Palavra de Deus, cada um de nós fizesse uma lista com 100 pessoas da Palavra de Deus, e espero que todos conseguissem escrever 100 nomes da Palavra de Deus, quase certeza, tirando eu e outros que gostam de pôr assim nomes esquisitos, como Pátrobas, Fleigonte e Staquis e outras assim, provavelmente nenhum de nós colocaria o nome deste homem. Mas se pedissem a Paulo, naqueles últimos dias de vida, de escrever nomes de pessoas que lhe diziam muito, está lá o Onesíforo. E está, de facto, na última carta que ele escreve, ele fala de Onesíforo. Porquê? Porque foi alguém que na hora mais difícil, na hora em que todos o abandonaram, ele procurou estar com ele. E já agora, antes que me esqueça de falar disto, há várias pessoas, apesar de Paulo dizer que está sozinho, ninguém, só Lucas está comigo, não é? E pede para Timóteo vir ter com ele e para trazer Marcos, porque é muito útil para o ministério. Há algumas pessoas que estão ali mais ou menos próximas. E sabem qual é a última pessoa, tirando o nome do Senhor Jesus Cristo, que Paulo menciona nas suas epístolas? O último nome, tirando o do Senhor Jesus Cristo, porque ele termina sempre com a graça do Senhor Jesus Cristo. Podem ver. A graça de Jesus Cristo seja com o teu Espírito. Qual é o último nome que ele menciona? É um nome que me é muito querido. Qual é? É na segunda epístola de Timóteo, que é a última que ele escreve. Qual é o último nome? 2 Timóteo 4:21. Cláudia, exatamente. Cláudia, é o nome da minha esposa. E também isto vai ser muito importante. Vai ser muito importante porque Paulo usa o exemplo de Onesíforo, que nós já vamos estudar um pouco, e o exemplo de Cláudia, uma mulher, para estimular Timóteo, para incentivar Timóteo, para desafiar Timóteo a sair da sua zona de conforto e ir ter com ele. Mas vamos então estudar um pouco a história deste homem. A Bíblia só nos fala em 2 passagens, vamos lê-las. Por uma questão de tempo não vamos ler o primeiro capítulo de 2 Timóteo todo, mas Paulo, vou ler aqui alguns versículos importantes. Versículo 6 de 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1. Por cujo motivo te lembro, diz Paulo a Timóteo, que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. E agora, versículo 11. Por o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho querido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia. E depois mais algumas passagens importantes, mas vamos agora ver aqui versículo 15. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais estão Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Outra vez que fala Paulo sobre ele, mas não fala sobre ele, fala só sobre a sua casa. Aqui também fala sobre a sua casa, né? O Senhor concede a misericórdia à casa de Onesíforo. Isto também é um pormenor interessante. Parece que ele não fala de Onesíforo diretamente. Provavelmente ele já teria partido até. E vamos ver, se calhar, porque é que isso terá acontecido. E depois, no final da epístola, ele diz assim, em 4:19, saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Okay? Então temos estas passagens. Quem era Onesíforo? Onesíforo era um crente de Éfeso, creio eu. Já vamos ver, e podem ir andando para Atos 19,
que é uma menção que nós temos na Palavra de Deus do ministério de Paulo em Éfeso. Já agora, este nome Onesíforo, pelo que pude apurar, significa aquele que traz proveito, aquele que traz lucro. Porque provavelmente os pais, quando lhe deram aquele nome, ele era de um lar pagão, como nós vamos ver em Éfeso, era um centro de paganismo, como nós vamos ver, da falsa deusa Diana, a Diana dos Efésios. E provavelmente os pais queriam que fosse alguém que lhes trouxesse proveito, lhes trouxesse lucro, não só material, mas também humano. E ele trouxe, de facto. Principalmente Paulo pode dizer que ele trouxe grande proveito quando o visitou e o recriou. Então, o que é que nós lemos em Atos 19? Não vamos estar a ler o capítulo todo. É muito interessante. Se tivéssemos 2 horas, mas também não seria benéfico estarmos 2 horas, a não ser que estivessem todos predispostos. E então o que é que nós lemos? Em Atos 19, lemos que Paulo foi pregar o Evangelho e versículo 8 de Atos 19. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Porque onde quer que Paulo ia, o que é que ele fazia? Pregava o Evangelho. Ele não tratava de nenhuma outra coisa. O que é que ele fazia? O trabalho dele era pregar o Evangelho. E consertava tendas para pagar as despesas. Não é? E há um crente que disse praticamente isto. O William Carey, um grande missionário do passado, foi um dos pioneiros nas missões na China. Ele dizia assim, ele era sapateiro, mas de remendar sapatos, não era de fazer... era sapateiro remendão. E ele dizia, o meu trabalho é pregar o Evangelho. E conserto tendas, conserto sapatos para pagar as despesas do meu trabalho. Ou seja, ele via a sua prioridade na vida como pregar o Evangelho. E nós precisamos de aprender um pouco isto. Não vou dizer que vamos deixar o nosso trabalho. Claro que devemos manter o nosso emprego para poder pagar as despesas daquilo que é mais importante, que é a obra de Deus. E estes homens que ficam para a história como Onesíforo, apesar de não estarem preocupados em ficar para a história, estavam preocupados em ajudar os outros, tinham este mesmo espírito, a abnegação, de colocar os outros em primeiro lugar. Então persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns, versículo 9, deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Tirano de nome e não tirano de ser um ditador. É o nome. E provavelmente houve alguma pessoa chamada tirano que depois ficou o nome associado a alguém que quer mandar. Porque este não era nada tirano, porque ele disponibilizou a sua escola para que Paulo pregasse. Portanto, era exatamente o contrário do que o nome possa indicar. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, não é a Ásia toda, mas a zona da Turquia, ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, o Evangelho prosperava ali de uma forma quase nunca vista. Nem antes nem depois, porque depois disto as coisas começaram a ficar bem mais complicadas. Mas Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, até lenços e aventais que levavam do seu corpo aos enfermos. Ou seja, ele fazia curas, coisas que nunca ninguém tinha visto. E isto fez com que as pessoas ouviam, lá longe, ouviam falar disto, nomeadamente Epáfras, que eu falei-vos desta passagem. De Epáfras terá ouvido falar daquilo, foi ver o que era, e chegavam lá e ouviam o Evangelho, e por isso o Evangelho acabou por se distribuir dali de Éfeso para várias zonas da atual Turquia. Mas, apesar deste Evangelho prosperar, eu chamo-lhe a prosperidade do Evangelho. Alguns que preferem o Evangelho da prosperidade e não a prosperidade do Evangelho. O que é que nos interessa mais? A prosperidade do Evangelho, mas outros querem sim o Evangelho da prosperidade. Quando o Evangelho prospera, há alguém que não gosta. O inimigo das nossas almas, o diabo, não gosta. E tanto que ficou certamente ainda mais
zangado e furioso, porque no versículo 18 lemos que muitos dos que tinham querido vinham confessando e publicando os seus feitos e queimaram os livros e por aí fora, muito dinheiro. E a palavra do Senhor crescia e poderosamente e prevalecia. Mas, versículo 24, havia um homem chamado Demétrio que não gostou. Porquê? Porque o facto do Evangelho estar a prosperar fez o quê? Fez com que as pessoas já não dessem a importância que davam a Diana. E ele ganhava muito dinheiro a fazer os nichos, não é? Nichos de Diana. Faziam esculturas e outras obras de orivesaria para vender. E eles estavam com medo de que o Evangelho desse cabo do negócio. Ou seja, este homem tinha o lucro em vista, mesmo com prejuízo dos outros. Mesmo com prejuízo espiritual dos outros. Ou seja, com base na ignorância das pessoas, ganhasse dinheiro. Onesíforo, por esta altura, creio eu, estava a fazer exatamente o contrário. Porque Paulo diz ali naquela passagem: o quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Provavelmente Paulo conseguiu estar aqui quase no espaço de 2 anos. Durante 2 anos conseguiu estar em Éfeso a pregar o Evangelho. Claro, com as suas mãos, provavelmente, mas também com a ajuda, creio eu, deste Onesíforo, que o sustentou, que o ajudou, ou pelo menos, ao estar do lado dele, a apoiar o seu ministério, certamente o ajudou ali. 2 pessoas em completo contraste. Um que punha o interesse da obra acima dos seus próprios interesses, e outro que punha, este Demétrio, que punha os seus interesses financeiros acima de tudo o resto. E o que é que aconteceu? Gerou-se ali um tumulto, não é? Um tumulto que este Demétrio excitou, tem aqui um títulozinho: Tumulto excitado por Demétrio, que ele quis revoltar-se contra aquilo que se passava, tanto que depois Paulo teve de ir embora a seguir a isto. E o que é que acontece? Juntaram-se todos ali no teatro, versículo 29, e o que aconteceu? Juntaram-se muitas pessoas furiosas com Paulo, querendo fazer mal a Paulo. E o que é que Paulo fez? O que é que Paulo fazia? Se vocês vissem uma multidão de pessoas juntas num sítio que os queriam fazer mal, o que é que vocês faziam? O que é que eu fazia? Eu exatamente fugia dali, tentava, nem queria nada com aquilo. Paulo via pessoas furiosas que lhe queriam fazer mal. Qual era a maneira de pensar dele? Vejam bem como é que as pessoas pensam. Como é que eu penso e como é que Paulo pensava. Paulo olhava para aquelas pessoas e pensava: estas pessoas precisam de Cristo. Estas pessoas precisam daquilo que eu prego. O que é que diz aqui? Querendo Paulo apresentar-se ao povo. Paulo queria ir. Mas os discípulos não lhe permitiram, e alguns dos principais da Ásia, possivelmente este Onesíforo, seriam ou um dos discípulos ou um dos da Ásia, disseram: não vais lá. Paulo, nós sabemos que tu amas estas almas e tu queres pregar o Evangelho, mas se tu vais para lá, é muito provável que não saias de lá vivo. É melhor viver para lutar outro dia. Os ingleses têm a expressão live to fight another day. Viver para lutar outro dia. Viver para pregar no outro dia. Porque se Paulo fosse ali, provavelmente acabaria morto. Eu creio que terá sido aqui que Paulo menciona mais tarde que lutou em Éfeso contra as feras. Porque isto aqui eram autênticas feras. Pessoas que estavam ali num estado de espírito completamente animalesco. Porquê? Nós vemos aqui mais à frente que eles gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Pessoas que estavam completamente fora de si. Porque não é costume. Assim, vocês provavelmente já viram imagens de pessoas, por exemplo, num estádio a cantar o nome do clube ou qualquer coisa. Normalmente é 1-2 minutos seguidos. Estas pessoas tiveram 2 horas a gritar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Portanto, é autenticamente animais que estavam ali. Por isso é que ele diz: lutei contra as feras em Éfeso. Eu penso que está nesta passagem. Ou seja, neste episódio, creio eu, a Bíblia não nos diz diretamente, mas diz que Onesíforo o ajudou muito em Éfeso. Poderá ter sido financeiramente, poderá ter sido do ponto de vista de companhia
e de estar do lado de Paulo enquanto ele pregava o Evangelho, e poderá ter sido também nesta situação, apesar de não nos dizer que um destes principais da Ásia, ou um destes discípulos, era Onesíforo. Penso que poderá ter passado por aqui esta ajuda que Paulo diz: quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Então, Paulo depois continuou a viagem. Onesíforo terá ficado em Éfeso, na igreja em Éfeso, a colaborar na igreja em Éfeso. Por tudo dá a entender que Onesíforo era de facto de Éfeso, porque depois Paulo, quando escreve a Timóteo, que está em Éfeso, e diz-lhe: saúde à casa de Onesíforo. Ou seja, Onesíforo seria muito provavelmente ali. E mais tarde ouvem falar que Paulo está preso em Roma, né? Paulo escreve aos Efésios, a partir de Roma, passa a palavra de que Paulo está preso. E Paulo, quando escreve a dizer que está preso, nunca o vemos, tirando uma situação, a pedir: venham ter comigo, venham visitar-me. Só uma vez ele pede isso. E pede a Timóteo. E mesmo quando pede a Timóteo, eu acho que não é tanto por Paulo. Já iremos ver daqui um bocadinho. Paulo, quando escreve aos Efésios e a outros, o que é que ele pede? Pede visitas? Pede dinheiro? Não pede dinheiro, pois não. Acho que não. Acho que nunca pede. Eu preferia morrer, não é? Orações. Pede as orações, exatamente. E o que é que eu faria na situação de Onesíforo? Ora bem, Paulo está a pedir para orar. Eu vou orar. Eu vou orar, vou continuar a orar. Até posso mandar dinheiro, apesar de ele não pedir. Posso pedir ao Senhor: Senhor, levanta alguém para ir até com Paulo. Porque eu tenho família, não vou deixar a minha família aqui. Alguém que tenha mais disponibilidade para ir visitá-lo, para ir consolá-lo, para ir confortá-lo. Provavelmente orou e a resposta foi: olha, vou eu. Não vai mais ninguém, vou eu. Então o que é que nós lemos sobre este Onesíforo? Versículo 16 de 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo, aquela passagem que lemos há bocadinho: o Senhor concede à casa de Onesíforo misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Ele terá ido a Roma, não sei se em negócios ou por outras razões, mas o que é certo é que ele foi a Roma e com muito cuidado me procurou e me achou. Não era fácil ir visitar Paulo. Isto não é como, não sei se algum de vocês já foi a uma prisão visitar alguém. Eu já entrei numa prisão quando estive a dar aulas perto de tiros e cheguei a entrar lá para fazer algumas atividades matemáticas em parceria com alguns colegas, lá com as alunas que eram reclusas. E entrava, deixava lá o meu cartão de cidadão e ia lá fazer o que tinha a fazer. E provavelmente hoje em dia, se alguém quer ir visitar uma pessoa, há certas regras, chega lá e dizem: olha, é cela tal, pode... Cela tal não, há um sítio próprio para visitar. Mas naquele tempo não era assim. Não era... Ele chegava lá, Onesíforo chegou lá ao palácio do imperador, porque Paulo estava preso numa prisão de alta segurança, numa prisão do palácio do imperador, porque ele diz que as minhas prisões foram manifestas a toda a guarda pretoriana, e fala também da casa de César. Ou seja, Paulo estava ali numa zona, num sítio, numa prisão de alta segurança. E porquê? Porque Paulo era um prisioneiro perigoso, porque onde quer que ele fosse arranjava problemas. Porquê? Porque a mensagem que ele pregava falava de um outro senhor que não o César. E importunava muita gente, incomodava muita gente. Então estava ali preso. E não era chegar lá alguém e dizer: olha, quero visitar Paulo. Não era fácil como é hoje. E Onesíforo podia ter chegado lá e procurado. E tentou uma vez, tentou duas vezes. Eu não faço ideia, né? A Bíblia não nos diz exatamente como é para chegar lá à prisão de Paulo, mas já vi há uns anos um filme que está bastante bom, que eu recomendo, que é Paulo, Apóstolo de Jesus Cristo. Filme para aí 3 ou 4 anos, e que mostra como Lucas, o trabalho que Lucas teve para ir ter com ele. Claro que aquilo é ficção, não contraria nada do que a palavra de Deus diz, mas está um relato muito interessante. O trabalho que Lucas teve para conseguir dar com Paulo, que estaria lá numa prisão, lá num buraco, num sítio muito, muito, muito difícil.
Onesíforo podia ter tentado, tentei uma vez, tentei duas, não consegui. E depois podia voltar para Éfeso e dizer, olha, tentei, mas não consegui. Mas ele, com muito cuidado, me procurou e me achou. E olhem aqui, ele diz, muitas vezes me recriou, ou seja, não foi só uma vez. Depois de conseguir dar com Paulo, foi lá muitas vezes. Se calhar para estar com Paulo até teve de disponibilizar-se a estar preso com Paulo. Como vos falei de Epáfras. Epáfras estava meu companheiro de prisão por Jesus Cristo. Ou seja, Epáfras, para poder estar com Paulo, para poder ter contacto com Paulo, para poder falar com Paulo, teve de disponibilizar-se a estar lá preso. Não é entrar e sair, provavelmente, porque os guardas certamente não estariam para se chatear sempre a recebê-lo várias vezes. Olha, ou ficas aqui, ou não, se queres ficar com ele, se queres vir cá visitá-lo, tens de ficar cá com ele. Mas me recriou, muitas vezes me recriou. Certamente deu ânimo ver uma cara amiga, uma cara que lhe fazia lembrar os tempos de quando o Evangelho prosperava em Éfeso. E oraram juntos, cantaram juntos, certamente, e foi, de facto, trouxe proveito. Como diz o próprio nome de Onesíforo, trouxe proveito para Paulo. E reparem na passagem, na parte seguinte, não se envergonhou das minhas cadeias. Esta palavra envergonhar não quer dizer envergonhar do género, termos vergonha às vezes de ter uma Bíblia, de estar a ler a Bíblia num lugar público, ou de falar de Cristo aos nossos colegas, ou de nos identificarmos com os evangélicos ou coisa assim, como quando era miúdo tinha assim era criança e tinha assim umas certas reservas em relação a isso, porque a maioria não era e era diferente. Não é esse tipo de vergonha, porque reparem bem, Paulo fala várias vezes de vergonha neste mesmo versículo, neste mesmo capítulo, e reparem que é que está sempre associado à vergonha. Capítulo 1, versículo 8. Não tem vergonhas do testemunho de Nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Depois, mais à frente, ele fala também dele. Ele aqui fala de a Timóteo, não tem vergonhas. Versículo 12 diz assim, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. A vergonha está associada a quê? A sofrimento. A sofrer, não é só a ficarmos um bocado envergonhados por nos identificarmos com o Senhor Jesus Cristo, mas a padecer, a passar mal, a sofrer as consequências de nos identificarmos com Cristo. E porquê? Porque se Paulo era um prisioneiro perigoso, à vista do Império Romano, qualquer pessoa que se identificasse com ele não ia ser muito bem vista. Poderia ter sérios problemas. E não sabemos o que é que terá acontecido com Onesíforo. Não sabemos ao certo. À conta de ter ido ter com Paulo. Porque o que é que dá a entender? O que é que dá a entender? Deus concede a misericórdia a Onesíforo? Não, à casa de Onesíforo. O que é que isto quer dizer? Provavelmente, o que aconteceu a Onesíforo, entretanto? Não faz ideia? Teria morrido, muito provavelmente. Não sabemos se de alguma doença, não sabemos se de alguma coisa que lhe tenha acontecido em Roma, mas possivelmente até devido à perseguição, diz a tradição, que ele terá sido martirizado, penso que em Roma, diz a tradição, mas não é preciso adivinhar, não é bem adivinhar nem inventar, mas extrapolar muito para perceber que provavelmente Onesíforo teve sérios problemas por causa desta identificação com Paulo. Não se envergonhou. E provavelmente, à conta de ter ido ter com Paulo, recriá-lo, ele terá morrido. Pouco tempo depois, porque isto já foi durante a prisão de Paulo, que ele foi lá, e Paulo não esteve assim muitos anos preso. Portanto, terá sido pouco tempo depois desta visita que Onesíforo já não estaria entre nós. Ou seja, alguém que levou até às últimas consequências, tal como vos falei de Epafrodito, que quase morria por amor à obra, por amor aos crentes. Onesíforo provavelmente mesmo terá morrido. E reparem o que é que acontece. O cuidado que Paulo tem. Paulo diz assim, o Senhor conceda misericórdia
à casa de Onesíforo. Porque sabe o que é que acontece? Hoje em dia nem tanto, mas também acontece. Quando morre o chefe da família, o que acontece à família? Fica numa situação muito delicada. Vocês lembram-se, há pouco mais de meio ano, aquele trabalhador que morreu na A6, né? Atropelado pelo carro do ministro, e certamente viram nas notícias, aquela família ficou numa situação muito, muito difícil. Porque era só ele que ganhava dinheiro e a mulher e a filha ficaram numa situação muito difícil. Mas naquele tempo era muito complicado. E só se fizer aqui um pequeno esforço mental, muito rápido, lembrar-se-ão de que as viúvas, na palavra de Deus, eram pessoas numa situação muito frágil. Viúvas e órfãos. Seria provavelmente esta casa de Onesíforo. Há um salmo que diz que Deus é juiz. Sabem como é que diz? Juiz de viúvas e pai de órfãos. Ou seja, o Senhor tem cuidado, tem particular cuidado por estas pessoas fragilizadas da sociedade, viúvas e órfãos. E lembrar-se-ão da viúva de Sarepta, que estava numa situação muito difícil. Lembrar-se-ão daquela viúva que tinha 2 filhos, que era uma mulher dos profetas, do tempo do profeta Eliseu. Esta mulher tinha 2 filhos e o marido era profeta e ele morreu. E o que é que ia acontecer aos filhos? Iam ser os credores deles, iam levá-los para escravos. E Eliseu veio e fez aquele milagre do azeite, das vasilhas de azeite, que nunca mais acabava, e pôde livrar aquela mulher. E vemos também aquela viúva de Naim, já era viúva, e ainda por cima tinha perdido o seu filho, e o Senhor ressuscitou aquele jovem, que depois foi de consolo, certamente, e de ajuda para a sua mãe. Portanto, era difícil. Não havia a segurança social como há hoje. Quem não tinha marido, quem não tinha pais, estava numa situação muito delicada. E Paulo aqui alerta Timóteo. Penso que está a alertar Timóteo. Não diz, Timóteo, olha por esta família. Mas Timóteo certamente sabia ler nas entrelinhas isto do Senhor conceder misericórdia à casa de Onesíforo. Claro que o Senhor é misericordioso, mas é preciso alguém chegar-se à frente e ajudar esta família a fazer face às despesas que certamente tinham. E a igreja tem de estar atenta a isso também. Há alguém que esteja a precisar e que não tenha possibilidade de se sustentar. É dever da igreja, de facto, ajudar. Porque Paulo também fala disso sobre as viúvas, né? As viúvas que são verdadeiramente viúvas e que não têm a família que os possa ajudar. A igreja deve procurar ajudá-los. Isto é uma lição também importante para nós. Há aqui uma expressão que pode fazer um bocado de confusão e que alguns usam isto para legitimar as orações pelos mortos. Porque Paulo parece aqui que está a fazer uma intercessão por um morto, não é? O Senhor lhe conceda naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. Eles estão a dizer, olha, espero que o Senhor se apiede dele naquele dia, como que para interceder pela alma de Onesíforo. Nós não queremos nisso, que haja algo que nós possamos fazer em termos de intercessão por aqueles que já morreram. E não vamos pegar numa passagem destas isolada para contradizer todo o resto que a Bíblia diz, não é? Porque a oração pelos mortos não é bíblica e não faz bem nenhum. O meu pai conta-me que em tempos a falar com o irmão dele sobre isto de orar pelos mortos, esse irmão do meu pai dizia, esse meu tio dizia, se não fizer bem também não faz mal, não é? De orar pelos mortos. A ideia de alguns deles, olha, ao morto, o meu pai respondeu, ao morto não faz mal nenhum, mas aos vivos faz. Porque dá-lhes a esperança de que depois de partirem há algo que possam fazer. Isso é uma doutrina terrível. Claro que tem interesses financeiros por trás, não é? Porque as missas pela alma dos mortos dá lucro ao clero, mas não tem base bíblica. Eu creio que aquele dia é o mesmo aquele dia que ele fala no versículo 12. Deus é poderoso
Eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu creio que é no tribunal de Cristo. E que o Senhor, penso que o que Paulo aqui quer dizer é que no dia do tribunal de Cristo, Deus atende para o bem que ele fez e não tanto para o mal que possa ter feito através do corpo. Porque nós sabemos que no tribunal de Cristo, cada um de nós vai receber o louvor segundo o que tiver feito através do corpo, ou bem ou mal. E penso que será por aí. Não vamos fazer uma doutrina aqui de meio versículo, não é? Contradizendo o resto da palavra de Deus. Então, Paulo usa creio que Paulo usa também este exemplo de Onesíforo, alguém que saiu da sua zona de conforto, era tão confortável estar no seu sítio, na sua igreja. Ele até podia dizer, eu vou continuar aqui na igreja, até tenho algumas responsabilidades agora, e era muito mais confortável deixar-se estar e mandar dinheiro. Tal como a nós é muito mais fácil mandarmos alguma coisa para ajudar na Ucrânia, não é? E alguns ucranianos que estão cá em Portugal e por aí espalhados pelo mundo, alguns, claro, querem ajudar o seu povo, não é? Alguns que vão um passo mais longe, que não estando lá na Ucrânia, não são obrigados a ir combater e saem daqui e vão para lá. Saem daqui dos seus sítios. Eu não direi que teria coragem para o fazer, provavelmente não. Mas alguns destes vão, sabendo que é provável que nem regressem. Eles querem defender o seu país. E Onesíforo poderia ter ficado a fazer outro tipo de cooperação com Paulo, a orar, a mandar dinheiro, ou cooperar na obra na sua igreja local, mas ele foi. E Paulo, creio eu, usa este exemplo. Usa o exemplo de Onesíforo e, como eu disse há bocadinho, usa também o exemplo de Cláudia. Dizendo, Timóteo, até uma mulher está aqui perto de mim. Identifica-se comigo, não de uma forma clara, mas está comigo, está próximo o suficiente para eu te mandar saudações dela. Não é? E Paulo usa este exemplo de Onesíforo, porque reparem, Timóteo era uma pessoa que tinha algumas dificuldades em se afirmar, era tímido. Era tímido. Paulo várias vezes diz, se vocês forem ler as epístolas de Paulo a Timóteo e também outras passagens, percebemos que Timóteo não era muito audaz, tinha coisas extraordinárias, tinha um coração de pastor como poucos, como mais ninguém. Paulo diz, ninguém tem igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Mas era tímido. E por isso é que o Paulo diz aqui, Deus não nos deu do espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não tenha vergonhas do testemunho de Nosso Senhor. Timóteo tinha algumas dificuldades em fazer isto que Onesíforo fez. Não estava na maneira de ser de Timóteo. Paulo precisa de o espicaçar e usa este exemplo, creio eu, também para o estimular, para o ajudar a sair da sua zona de conforto. E porquê? Paulo sabia que não ia estar cá muito mais tempo. Paulo sabia, ele diz, sei que o tempo da minha partida está próximo. Capítulo 4, versículo 6. E diz assim, procura vir ter comigo depressa. Eu penso que é a única pessoa a quem Paulo diz, anda a ter comigo depressa. Claro que ele também diz Maranata, não é? Para o Senhor vir depressa. Mas alguém que peça para vir ter comigo depressa, para vir ter com ele, foi só Timóteo. E porquê? Não creio que seja tanto para lhe dar algum conforto, que também eu daria certamente estar ali com Timóteo, alguém de quem ele gostava muito e que era como uma relação como pai e filho. Mas penso que seria mais por Timóteo, para lhe passar instruções finais, para o encorajar a prosseguir a obra, porque ele sabia que não ia ficar cá muito mais tempo. E ele diz, o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens e fiéis que sejam idóneos para também ensinarem os outros. Paulo precisava disto. E Paulo percebia que Timóteo precisava disto também. Mais do que Paulo precisar do conforto humano da presença de Timóteo precisava de se identificar com Paulo. É como se Paulo dissesse, Timóteo, se tu não vens agora ter comigo enquanto eu estou vivo, e não te... Espero que me compreendam a expressão que eu vou dizer.
faças homem e deixes de estar sempre na tua zona de conforto, se não vens agora para uma situação que possa ser desconfortável para ti, que pode ser difícil para ti, pode trazer problemas físicos de segurança para ti. Se não fazes agora, não vai ser depois do partir que tu vais fazer. Portanto, Paulo percebia que Timóteo precisava agora, neste tempo em que Paulo estava cá, de se identificar com ele, de não se envergonhar. E espero eu que Timóteo tenha conseguido ir ter com Paulo. Seria muito triste se Timóteo se tenha demorado um pouco. Pensado, olha, eu tenho aqui mais algumas coisas para pôr em ordem na igreja em Éfeso. Paulo aguenta. Paulo pode esperar. Ele diz, pode todas as coisas. Mas eu espero que ele tenha ido. Porque se Timóteo se demorou e chegou lá e Paulo já tinha morrido, certamente terá sido um desânimo muito grande para Timóteo e para Paulo também. Então ficamos com este exemplo que eu creio que é extraordinário de Onesíforo, alguém que, quando ler o nome dele, lembra-se que não é só uma pessoa com um nome esquisito, é uma pessoa que dizia muito a Paulo, certamente, naqueles últimos dias da sua vida. O nome de Timóteo dizia muito, o nome de Cláudia dizia muito, o nome de Lucas dizia muito, porque foram pessoas que, ao contrário de Demas, que estava com Paulo quando a coisa correu bem, mas depois quando a coisa começou a correr mal, foi tratada a sua vida. Lá está, porque Demas, quando diz a palavra de Deus que amou o presente século, eu não creio que se tenha sido necessariamente apostatar da fé, viver como se Deus não existisse. Não, foi tratada a sua vida. Foi se calhar arranjar uma mulher, família, estabelecer-se num certo lugar, porque isto de andar com Paulo já deu o que tinha a dar, ele vai morrer e eu tenho de olhar pela minha vida. Onesíforo fez o contrário. Esteve com Paulo quando as coisas corriam bem, mas quando as coisas corriam mal, quando as coisas parece que estava tudo perdido, Onesíforo estava lá. Deixou, ao contrário de Demas, foi organizar a sua vida, Onesíforo até de certa forma desorganizou a sua vida, porque foi ter com Paulo, deixou a sua família até um pouco desamparada, mas já também parece